Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar trazendo para vocês um pouquinho sobre algumas medicações que nós temos disponíveis no Brasil para tratamento de obesidade e algumas que não são para tratamento de obesidade, mas que são utilizadas off-label para esse fundamento. Então, se você ainda não me conhece, eu sou a doutora Cristiane Couto, sou médica, sou endocrinologista, trabalho com medicina esportiva e medicina preventiva. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, siga esse canal e curta esse vídeo. Vamos lá? Bom, primeiro a gente precisa saber se realmente há indicação das medicações em uso, né? Muitas vezes pacientes vêm no consultório pensando que o uso da medicação realmente vai ser um milagre na sua vida, que a medicação vai fazer com que ela perca peso de uma maneira rápida, eficaz e que não haja rebote de maneira nenhuma. Infelizmente, essa droga, essa medicação não existe e, muito sinceramente, não vai existir nunca. Porque é uma medicação que seria totalmente eficaz contra o tratamento de obesidade, de hipertensão, de diabetes, que são doenças que elas vêm agregadas com a obesidade. E qual vantagem a indústria farmacêutica teria de ter uma medicação dessa? Nenhuma, porque você teria que deixar de tratar todas as outras patologias associadas. Então a gente precisa ter em mente que remédio remedia. O que é remediar? É passar a mão, é você simplesmente tentar resolver um pouquinho dos sintomas daquilo que está te acontecendo, mas não é um tratamento de cura. O que eu quero dizer com isso? As medicações são importantíssimas, sem dúvida nenhuma. Todas elas têm uma indicação separada e eu vou estar explicando isso para vocês, até em vídeos separados, porque eu acho que cada medicação precisa mesmo de um tempo maior, mas elas não vão fazer com que você nunca mais seja obeso. Elas fazem parte de um tripé. Um pezinho é a medicação, que vai te ajudar sim a você conseguir se regular na tua alimentação, mas o restante do tripé é, e muito mais importante, a sua alimentação, que tem que ser adequada, e a atividade física. Se você não tiver esses três pezinhos bem juntinhos, não adianta que com um só você não vai conseguir andar. Outra analogia que eu uso é que as medicações são como se fosse uma muleta de alguém que fraturou o joelho e precisa começar a andar novamente. Ela vai te ajudar? Sim, mas vai ter um momento que você vai ter que jogar essa muleta fora e andar sozinho. Será que você vai estar pronto? Então, essa introdução assim, é muito importante para que você possa entender que não existe realmente remédio milagroso, nunca vai existir pelos fatos que eu coloquei assim, mas cada uma medicação vai ter uma ação específica e sim, elas podem te ajudar demais a sair desse efeito que você possa estar nesse momento. E aí, como que acontecem essas indicações, né? Quando, pelo menos deveria ser assim com todo médico, né? Mas eu vou me basear pela minha consulta, pelo que eu sei que eu faço com os meus pacientes. Quando o paciente me procura, eu tento diagnosticar na consulta por que que ele está ganhando peso, ou por que que ele está deixando de perder peso, ou o que que aconteceu ao longo da vida, ou do período que ele aumentou, que possa estar perpetuando esse aumento de massa gorda, né? O que está acontecendo? É porque ele come o tempo todo por uma compulsão alimentar? Ou é porque ele coloca ali o que o nutricionista colocou para ele, aquela quantidade é pouca, é pequena para ele, ele acaba sentindo muita fome? Ou será que é porque ele faz uma dieta muito restrita, muito bonitinha ao longo do dia e chega no final do dia ele come tudo que tiver pela frente? O que pode estar acontecendo com esse paciente? É importante a gente entender porque cada um desses pacientes vai ter uma indicação diferente. E as medicações são muito voltadas para isso. Eu vou falar para vocês aqui um pouquinho de cada uma delas, mas eu já deixo aqui para vocês que eu vou fazer um vídeo separado de cada classe, porque é muita coisa realmente para falar. E embora eu sei que vocês não vão prescrever essas medicações, porque são medicações prescritas por médicos e com receituários receituários individuais, a gente também sabe que hoje em dia é possível você comprar medicação em qualquer lugar pela internet, seja ela legal e regularizada ou não. Então, eu acho importante vocês saberem as indicações, as contraindicações, para que você não venha dar um tiro no pé aí, que isso pode ser muito pior, tá bom? Então, vamos começar falando de uma classe bem interessante e que é puxada aí pela sibutramina. A sibutramina ela já foi muito taxada, né, como lobo mau, assim, como uma medicação muito ruim, que causava infarto, que causava insuficiência cardíaca, que era muito ruim para a parte cardiovascular. E isso mudou um pouco de uns 10 anos para cá.
O que aconteceu, né? Ela foi retirada do mercado, inclusive o mercado brasileiro, e ela foi obrigada a fazer um estudo em cima de pacientes coronariopatas, pacientes que já tinham insuficiência cardíaca. E aí, na bula, você pode pegar para ler, você vai ver que está lá escrito, olha, paciente com insuficiência cardíaca não pode usar essa medicação, porque piora. Pacientes que são hipertensos e têm uma hipertensão descontrolada, não pode usar essa medicação, porque ela vai descontrolar mais. Pacientes com defeitos estruturais não devem usar. Pacientes que já infartaram ou já tiveram um AVC não podem usar. Então, a bula fala nada mais do que é cumprido no consultório, pelo menos o que deveria ser cumprido, né? Esse tipo de medicação não deve ser passado para esse tipo de paciente. Mas é uma medicação muito segura, inclusive, porque nesse estudo, que foi um estudo muito grande, né? Envolveu vários países, inclusive o Brasil participou desse estudo também, ele mostrou que ele piorava o quadro nesses pacientes. Por isso, gente, que quando você vai comprar essa medicação na farmácia, lá bonitinho, tem aquele termo de consentimento, porque ali fala, olha, quem tem insuficiência cardíaca não deve usar, quem tem uma hipertensão descontrolada não deve usar, mas quem não tem e quem tem indicação, ela é uma excelente medicação, tá? O que ela faz então? Ela vai aumentar a sua saciedade. Vulgarmente falando, reduz um pouco o apetite. Mas não porque ela mexe com os hormônios que te dão, que diminuem o apetite, mas sim porque mexe com os hormônios que te dão saciedade. Ela aumenta ali alguns neurotransmissores que nós produzimos e ela evita que eles sejam jogados fora. Então, ele aumenta a recaptação de serotonina, de noradrenalina, de dopamina, e cada um deles vai ter um efeito. Pelo efeito da dopamina e especificamente da noradrenalina, que a gente tem essa sensação de palpitação, de taquicardia, que pode realmente elevar um pouquinho a pressão, mas são ali 0 ponto alguma coisa, então quem tem uma pressão controlada não precisa ter medo disso. Pode dar insônia pelo mesmo motivo, agitação, e aí entra uma outra contraindicação. Pacientes que têm passado de depressão, síndrome do pânico, esquizofrenia, qualquer outro tipo de doença psiquiátrica, seja ela tratada ou não, não deveria usar a sibutramina, tá? Porque o aumento da dopamina e o aumento da serotonina pode precipitar algumas crises nessas pessoas. Você já deve ter ouvido algum colega, ou você mesmo já pode ter passado por isso. Nossa, eu usei sibutramina e fiquei maluca, eu queria matar meu marido. É mais ou menos isso. Então, a gente tem que saber as indicações corretas para você fazer essa medicação, tá? De efeito colateral, o que é importante? Ela pode dar constipação, ela pode dar insônia, isso é bem comum de acontecer, e dá muita secura na boca, mas ela realmente sacia demais. E aí as pessoas vêm me perguntar assim, mas sibutramina dá rebote, né? Porque eu paro e engordo tudo de novo. Possivelmente porque você não fez o tripé que eu falei ali na frente. Por quê? Porque quando você usa a medicação, você reduz o seu apetite, né, aumentando a sua saciedade, e a tendência é que você consiga comer menos das refeições. E aí o que a pessoa inteligente faz? Ela não faz uma educação alimentar, ela fica sem comer o dia todo, e no final do dia ela come hambúrguer com batata frita e Coca-Cola. E aí depois ela volta a fazer o que ela fazia antes, hambúrguer, batata frita e Coca-Cola nas 3 refeições, possivelmente, e engorda e coloca a culpa na medicação. E na verdade não é um rebote da medicação, é o rebote do seu estilo de vida. Você voltou a fazer o que você fazia antes e não pode, gente. Quem trata de obesidade tem que tratar para o resto da vida, não tem jeito. E eu não me refiro à medicação aqui não. A medicação é por um período até você conseguir sair da fase aguda. Depois é dieta e atividade física. Muito bem, falamos de sibutramina, vamos partir para a próxima. Existem algumas medicações que também são dessa classe, né, de recaptadores de serotonina, dopamina e adrenalina, mas que não são usados com o objetivo de tratamento de obesidade, como a sibutramina. A sibutramina você vê na bula dela que ela é para tratar obesidade. Eu estou falando nesse momento da bupropiona. A bupropiona, no Brasil a gente não tem associações, lá fora na Europa, nos Estados Unidos existem algumas associações com topiramato, com anfetamina, em que na mesma medicação você tem os 2 remedinhos juntos, né? No Brasil, a gente tem a possibilidade de manipular essas combinações, e aí o que acontece? A bupropiona, ela é uma medicação que ela aumenta a recaptação de noradrenalina, aumenta a recaptação de dopamina, um pouquinho de serotonina, então ela é um pouco mais sutil do que a sibutramina, tá? E ela é usada como antidepressivo, e funciona muito bem para isso. Então, assim, uma boa indicação para ela são pacientes que chegam no consultório e que falam que são muito ansiosas, né?
que tem ansiedade, mas na verdade são aquelas pessoas que têm um padrão beliscador, que o tempo todo quer comer alguma coisinha, ela ajuda um pouco nessa questão do padrão beliscador. E se ela for associada com outras medicações, como o topiramato, por exemplo, que eu citei, fentermina, que a gente nem tem no Brasil, o próprio naltrexone, a gente ajuda a otimizar essa função da bupropiona. Mas ela não é específica para isso, então o resultado dela também não é tão maravilhoso assim. Mas existem as suas indicações. Ela é um recaptador de serotonina leve, como eu falei, então ela te dá uma certa sensação de prazer, mas você fica um pouco mais alinhado no eixo, você consegue se organizar. Então ela é muito bem enquadrada para alguns tipos de pacientes. E aí ela pode ser associada com topiramato, que é uma outra medicação, é uma medicação que é um anticonvulsivante, ela é usada para profilaxia de enxaqueca e ela também é usada como um antidepressivo leve, mas nada de muito efeito, geralmente associado, os psiquiatras associam ela a outras medicações. E o topiramato, quando ela é associada à bupropiona, a gente consegue otimizar um pouco esse efeito, porque ele tira um pouco o padrão de desejo para doces, né? Então, assim, para aquele padrão mais tarde, noite, ele é bem interessante. Mas existem os efeitos colaterais das medicações. E o topiramato, ele tem dois efeitos colaterais muito importantes e muito comuns, que é a dormência nas mãos, principalmente ao amanhecer, que você acorda como se estivesse com as mãos, dormindo em cima das mãos, né? E o segundo, bem importante também, é que ele altera a cognição. Para quem não sabe aqui, cognição é pensamentos, é memória, é atividade cerebral. Então, dependendo da dose que o topiramato for usado, você fica letárgico sim, tá? Tem pacientes que esquecia ou pegava a chave e falava, esse negócio aqui de abrir a porta, e não lembrava que o nome era chave. Então, voltando ao início do vídeo, cuidado com as medicações, elas não são para todo mundo e existem riscos sim. E outra coisa muito importante do topiramato, ela pode precipitar cálculo renal. Então, pacientes que já têm passado de cálculo renal, a gente não vai ter esse risco de acabar fazendo uma medicação que esse paciente possa ter novos cálculos renais. Então, essa é uma contraindicação relativa da medicação, tá bom? Outra combinação interessante é com o naltrexone. Naltrexone, se você for olhar a bula, né, se você for pesquisar lá no Google, você vai ver que é uma medicação que não tem nada a ver com obesidade, né? Ela é um anti-opioide, a gente usa inclusive no CTI, alguns pacientes que ficam muito sedados e a gente quer ver o despertar desse paciente, funciona como um antídoto de opioide, mas ele também é usado para o tratamento de alcoolismo. Os pacientes que querem sair da dependência do álcool usam o naltrexone para isso. E como assim, né? Ela entrou como tratamento para perda de peso e para obesidade? Foi descoberto que ela, associada em doses baixas com a bupropiona, você otimiza o efeito da bupropiona, minimizando um pouco os efeitos colaterais da própria bupropiona, fazendo o mesmo efeito com o naltrexone. A bupropiona também anula um pouco os efeitos colaterais do naltrexone. E aí você otimiza essa combinação em doses baixas das duas, diminuindo os efeitos colaterais, tá? Nós não temos no Brasil, existem só essas combinações que a gente pode fazer nas manipulações, mas ela não existe pra gente em termos de legalidade na farmácia. E aí, gente, vem aqui um adendo importante que eu quero passar para vocês. Eu gosto muito de manipulado, tá? Gosto mesmo, porque a gente consegue otimizar a dose ideal para cada pessoa. Eu tenho paciente que usa topiramato de 100, tem paciente que usa topiramato de 20. Então, é muito pessoal a tolerância para cada um e o ideal é você usar a menor dose eficaz para cada paciente. Por que eu vou entochar o paciente de uma dose alta se ele está respondendo bem numa dose baixa, né? Os efeitos colaterais vêm juntos com a dose mais alta. Mas a gente não pode confiar em todas as farmácias de manipulação, gente, isso é fato. No Brasil, principalmente, porque a Anvisa, ela não é obrigada a fazer uma fiscalização muito regular, tá? Nas farmácias de manipulação. Então, existe um título que é aquele ISO 9002. Esse título é interessante porque mostra que naquele ano que a farmácia recebeu esse título, estava tudo correto. O que orienta vocês? Com certeza, se você for o teu médico, se você for o teu nutricionista, ele vai te orientar a alguma farmácia de manipulação. E essa orientação é porque ele conhece essa farmácia, tá? Geralmente eu indico 3 farmácias de manipulação, que são farmácias que eu uso para mim. E eu confesso que eu, testei muitas, tá? E a gente tem que saber se o resultado realmente
está sendo otimizado ou não por conta daquela medicação que você está prescrevendo. O que eu quero dizer? O paciente vai no meu consultório, eu fico lá um tempão com ele, quebrando a cabeça, descobrindo o que pode estar acontecendo. Aí tento melhorar a dopamina, tento melhorar a serotonina, tento diminuir a GABA, aí tento fazer com que a paciente durma melhor, aí tento resolver o intestino, aquela trabalhada toda e falo, olha, tenta ir nessa farmácia aqui, que nessa farmácia aqui eu confio e sei que vai dar tudo certo. Aí o paciente vai em outra farmácia, e na outra farmácia só tem farinha dentro do comprimidinho, e aí o tratamento dá errado, e eu não sei se eu que avaliei o paciente errado e eu tenho que repensar em tudo, ou se é só porque a medicação que tem ali dentro não é o que eu pedi. Então, muito cuidado com isso, tá, gente? A gente tem que saber muito bem o que está sendo manipulado e o que você está utilizando, tá bom? Muita gente me pergunta da fluoxetina. A fluoxetina também é um recaptador de serotonina, tá? Só que muito, muito, muito leve. A gente chama de medicação de resgate. Ela é uma medicação que, se você tomar hoje, ela vai ter efeito hoje, tá? Então, realmente, assim, é de resgate mesmo. Os psiquiatras costumam utilizar essa medicação junto com outros depressivos, que são medicações que vão agir depois de 15 dias. E aí, depois, eles tiram a fluoxetina e mantêm só outra medicação. Porque durante esses 15 dias, ela vai ter efeito. Então, assim, excelente, né? Porque você tem um efeito rápido da medicação e ela tem um efeito bacana, realmente. Essa recaptação de serotonina te faz se sentir melhor. Umas décadas atrás, se eu não me engano, uns 30 anos atrás, ela era chamada de pílula da felicidade, que você ficava super zen com ela, o mundo podia acabar, que você estava bem, você estava feliz, você estava centrado, e com isso você acaba não descontando na comida a sua questão de ansiedade. Funciona super bem. Qual é o grande problema da fluoxetina? Da mesma forma que ela tem uma ação rápida, ela tem uma ação curta, de curto período de tempo. Ela não funciona por mais de 2 meses. Por bula, mais de 6 meses. Na prática, 2 meses, no máximo 3 meses, você ainda vê algum efeito, depois ela não funciona mais. E não adianta você usar uma vez e depois querer usar de novo, porque ela não vai ter mais esse efeito em você, tá? Então, ela é uma medicação de resgate mesmo, mas funciona muito bem. Uma grande indicação dela, que eu uso muito, inclusive, no consultório, são para pacientes com TPM, que sofrem daquela TPM, que tem aquela questão de ansiedade, de querer um doce, de querer chocolate. Você usa só no período de TPM e interrompe quando a menstruação vem. Para essa indicação de TPM, ela é bem interessante também. Qual o grande efeito colateral da fluoxetina que a maioria das mulheres odeiam? Reduz muito a libido. Mesmo, tá? Reduz demais. E aí as coisas precisam ser balanceadas aí para ver se é isso que você precisa. Bom, vamos partir para outra classe agora. Na verdade, assim, ela é praticamente única dessa classe, que é o orlistat. Ela é um inibidor da captação de gordura no intestino. É basicamente isso. Ela inibe uma enzima no intestino. E aí, a gordura que você consome, ela deixa de absorver 30%, até 30% dessa gordura que você está consumindo. O que eu posso dizer dela, né? Eu não gosto. Realmente eu não gosto dela. Eu acho que o efeito dela é muito ruim. Se você usar só a medicação sem mais nada, nenhuma outra alteração, assim como todos os estudos são feitos assim, né? Se você usa só a medicação, o que você tem de perda de peso? Em um mês, 0,8 quilos ou 800 gramas. Que não é nada, né, gente? Que isso aí é só pela diarreia que você perdeu, né? E qual é o grande problema? Ela, por inibir por reduzir, né, a captação de gordura, ali, a absorção de gordura, ela também vai estar inibindo as vitaminas que são essenciais pra gente, incluir a vitamina D aí, que toda vez que você vai no seu médico, você tem que repor. Então, você deixa de absorver sua vitamina D, sua vitamina E, sua vitamina K, junto com essa gordura que está sendo eliminada. Outra coisa interessante é que você está tirando somente, no máximo, 30% do que você comeu. E aí vem duas questões aí, né? Se você está comendo muita gordura de uma maneira não balanceada, não equilibrada e não proposta, e está fazendo uma medicação para jogar isso fora, tem alguma coisa errada no teu estilo de vida, né? O que adianta você ir para uma pizzaria se entupir de pizza, ou ir para uma churrascaria se entupir de churrasco e tomar um remedinho para poder eliminar 30% da gordura? Não tem muita lógica para mim. E outra coisa é, se você está do outro lado, se você depende da gordura para fazer a sua energia do dia, se você está numa cetogênica, por exemplo, ou numa low carb, que você precisa da energia da gordura, você vai jogar fora aquilo que você precisa? Então, não tem muita lógica. E os efeitos colaterais principais são dor abdominal,
flatulência molhada, digamos aqui, porque você não tem controle, você tem perda da gordura via anal de maneira espontânea. Então não é, tô com vontade de ir no banheiro, vou ali rapidinho. Não, quando você percebe, sua calça está suja. Então, gente, pense bem, o Orlistat não é a solução dos seus problemas, não. E por último, que o vídeo já tá ficando enorme realmente, eu vou estar falando para vocês das canetinhas emagrecedoras, que são os análogos de GLP-1, tá? O que é o GLP-1? É um peptídeo que naturalmente a gente produz no nosso intestino assim que a gente consome qualquer tipo de alimento. Consumiu, você libera GLP-1 porque ele vai te saciar. Então, todo mundo tem GLP-1. Qual é o grande problema, então? Se todo mundo tem, por que eu tenho que fazer numa injeçãozinha? Porque o nosso GLP-1 dura 3 minutos. E aí ele é destruído e jogado fora. Então, assim, a saciedade é muito curtinha por conta dele. Mas aí descobriu-se, né, em laboratório que conseguindo prolongar o tempo do GLP-1, as pessoas ficariam mais saciadas, que é o que acontece com as canetinhas, né? Existia a Bieta, hoje nós não temos mais, tem Saxenda, tem o Victoza, tem o Trulicity, tem o Ozempic. A diferença entre elas é o tempo de duração desse GLP-1. Então, nós temos hoje no mercado o GLP-1 que dura um dia, você tem que fazer injeçãozinha todos os dias, e tem o de duração semanal, em que você faz uma aplicação semanal. Muito bacana essa medicação, eu gosto muito dela. Primeiro porque ela aumentando a saciedade e você tendo um bom controle alimentar, você consegue melhorar muitíssimo a resistência insulínica, consegue melhorar muito o diabetes que está descompensado, você consegue realmente melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Tanto que, a priori, foi uma medicação voltada para paciente diabético, né, para que melhorasse a resistência insulínica. Mas, como todas as medicações, também existem os efeitos colaterais e as contraindicações dela, tá? Então, vamos primeiro ali para as contraindicações. Pacientes que têm na família doença da tireoide grave, principalmente carcinoma medular de tireoide ou doença endócrina múltipla, que são raras, mas que elas existem, elas não podem fazer porque esse tipo de medicação, mesmo que no percentual muito pequeno, foi mostrado nos estudos que pode aumentar esse tipo de câncer nesses pacientes, tá? Então essa é a primeira contraindicação. Doenças pancreáticas, principalmente pancreatite, não é uma contraindicação formal, mas é uma contraindicação relativa, porque ela pode piorar um pouquinho o padrão pancreático nessas pessoas. A gente nem de rotina pede enzima pancreática antes de prescrever, tá? Mas assim, existem alguns doentes que a gente tem um pouco mais de receio e um pouco mais de cuidado antes de colocar essas canetinhas, porque isso pode piorar o quadro sim. Quanto aos efeitos colaterais, embora ela não mexa com nenhum tipo de neurotransmissor, ela só aumenta realmente o peptídeo, ela pode sim dar palpitação, tá, gente? Tem muito paciente que relata de palpitação, daquela sensação de batedeira, né, do coração tá batendo mais rápido. Isso pode ser transitório, mas pode acontecer sim. Outra coisa que pode acontecer são os pacientes se queixarem de uma lentidão, de uma certa letargia, que a gente chama de período pós-prandial mesmo, porque o que a canetinha faz é fazer com que você tenha a sensação de plenitude por todo o período. Você fica o tempo todo com a sensação de que você acabou de comer, ela sacia mesmo, você não tem fome alguma, tá? Só que você tem esse conjunto, você tem essa letargia realmente. Mas isso é muito na fase inicial, nas canetinhas diárias, dura aí 3, 4 dias, e na canetinha semanal, às vezes só na primeira semana, e isso se resolve, tá? Agora, os principais efeitos colaterais são por conta, na verdade, do trato gastrointestinal, que é o que a medicação faz. Na verdade, são efeitos colaterais que não são tão colaterais assim, porque é o efeito da própria medicação. Se ele vai retardar a tua digestão, todo o teu trato digestivo, você vai ter mais constipação, você vai ter mais sensação de plenitude, vai ter mais sensação de náusea. Alguns pacientes podem, inclusive, ter êmesis, que é o vômito, né? Tem alguns pacientes que realmente vomitam com a medicação. Isso pode ser transitório ou não. O que eu oriento para esses pacientes é que no início, até você se adaptar e perceber se isso realmente vai acontecer, você pode realmente usar uma medicaçãozinha ali, um antiemético, para poder tentar te aliviar e você perceber se você vai tolerar a medicação ou não, tá? Mas assim, são medicações realmente excelentes, que também devem ser usadas junto com o tripé. Então não pense em você que por ela te saciar um pouco mais, que você vai usar a canetinha, vai emagrecer e vai ficar livre da obesidade, porque não vai. A gente precisa realmente de um controle sistêmico de tudo isso, tá?
Então, gente, eu vou terminar por aqui. Existem algumas outras medicações que também são usadas com esse fim, mas que não têm o propósito de obesidade em si. Eu vou pedir para vocês me ajudarem um pouquinho nesse vídeo. Deixa para mim aqui nos comentários quais as medicações que vocês querem que eu fale mais, que eu seja um pouco mais específica, porque assim eu consigo direcionar um pouquinho o vídeo para vocês, tá bom? E se você ficou até aqui, gostou, te acrescentou um pouco mais, curta o vídeo, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e a gente vai tentar cada vez falar um pouquinho mais sobre a parte de medicina, endocrinologia e medicina esportiva para estar ajudando vocês, tá bom? Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!